Olá, ouvintes do nosso CesaCast. Que felicidade tê-los aqui de novo com a gente. Vamos continuar com a nossa terceira temporada, que está trazendo conceitos e discussões super relevantes sobre o tema educação. Se você está chegando aqui por agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o CESA, um centro de inovação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. No programa de hoje, vamos falar sobre reskilling e upskilling, termos relacionados ao desenvolvimento de habilidades e competências profissionais em um contexto de evolução tecnológica e mudanças constantes no mercado de trabalho. Todo mundo preparado para anotar as dicas? Vem que tá massa! Os termos reskilling e upskilling estão em altas nos congressos, palestras e diversos eventos de educação atualmente. E nós convidamos uma especialista aqui nesse assunto, que é mega requisitada para dar talks, fazer painéis e palestrar em feiras nacionais, como a Beth, que aconteceu no mês passado lá em São Paulo sobre o tema. Bem-vinda, Carlinha. Segunda vez, inclusive, aqui conosco, fazendo aqui esse repeteco. Se tá aqui pela segunda vez é porque deu sucesso, né não? Oba, mas ser especialista é generosidade sua. Eu tinha dito, né, aquele disclaimer, eu tinha falado pra ela no roteiro do especialista, ela ficou, Paty do céu. Vamos lá. Eu acho que eu sou uma apaixonada, é assim que eu me defino, apaixonada por educação. E esse tema, ele tem, de fato, chegado com muita força. E aí eu tenho estudado um pouco mais ele, e aí, assim, vai ser um prazer a gente discutir e aprender, né, junto e trocar muitas ideias com os nossos ouvintes. Que delícia. Sobre Carlinha esteve isso. conosco aqui na primeira temporada, quando estávamos falando um pouco sobre como o nosso capital humano se desenvolve aqui dentro do CESA, né? Carlinha, que é coordenadora de projetos educacionais, faz parte, inclusive, aqui das nossas lideranças, minha querida companheira aqui, parceira dentro do capital humano. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí pra gente, essa sua paixão por educação e tecnologia também. Exatamente. Eu sou da área de educação, sou professora, licenciada. Trabalho com educação e tecnologia há 17 anos em empresas aqui no Porto Digital. E também sou apaixonada por literatura, por inovação, por processos criativos. E estou aí também na minha busca por uma aprendizagem constante. E eu acho que é essa cultura que a gente tenta trazer muito aqui para o CESA, de que a gente nunca para de aprender. Se a gente parar de aprender, tem alguma coisa errada assim, com a gente. Que delícia. É muito por aí. E vamos embora conversar. Esse é um tema que, de fato, a gente vem trabalhando já há algum tempo aqui no CESA. Não é um tema recente para a gente, mas para o mercado eu tenho visto, de fato, de um ano para cá, Mais ouvir presença, mais né? presente. E é interessante porque a Beth, que você mencionou, ela é um evento típico de educação, digamos assim, educação formal. A educação corporativa, que foi o outro nosso tema que a gente conversou antes, naquele outro episódio, ela ainda não é tida como uma educação formal, né? É uma educação, é uma área de educação que trata do desenvolvimento e da formação de pessoas dentro das organizações. E a gente pouco tem falado de upskilling, reskilling dentro da educação formal. Então, mais uma vez, é o mercado de trabalho ditando uma tendência, e aí o mercado da educação, a educação enquanto instituição potente e transformador da sociedade, precisando olhar para isso. Então, é super importante o papel do César, antes de tudo, porque ele une essas duas coisas, mercado, inovação, tecnologia e educação enquanto setor, porque também somos uma instituição de ensino superior. Então, isso é super importante, e o upskilling e o reskilling, que a gente já vai fazer uma definição básica para todo mundo entender do que é que a gente está falando, ela precisa ser pensada também no âmbito da educação formal. Então, quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de professores, de profissionais da educação, a gente precisa pensar no upskilling e no reskilling desses profissionais, porque são eles que estão formando as pessoas para o que a gente chama de futuro das profissões.
Interessante demais, né? E quando você traz essa necessidade de o mercado tá estimulando, digamos assim, né, a área de educação formal a pensar sobre isso, é incrível, né? Eu não sou da área, né, da educação e não tinha parado para pensar, né? E o tema é muito importante para nós que somos pais, para nós que somos pessoas colaboradoras, porque a gente precisa ficar atento realmente a isso, né? O termo, para mim, remete muito quando eu vou fazer a captação de um profissional no mercado diante justamente da necessidade que a gente tem das competências, né? E como é que esse profissional está se preparando para isso? Porque a gente sabe que a tendência cada vez mais é ter novas e mais novas habilidades, né? Então o tema também está bastante ligado, né? Nesse sentido. Total. E aí pensa que você, dentro de uma organização, dentro lá da área de recrutamento e seleção, está super ligada nisso. Mas se a pessoa que está sendo formada por alguém que não está ligado, ele vai sair com um hiato muito grande dessa formação. Verdade. E aí é aí que a educação corporativa acaba tomando muita força, porque a gente acaba precisando ter que terminar a formação, ou pelo menos aculturar essas pessoas recém-formadas, porque elas não saem com essa visão. E aí, nesse sentido, de novo, a Cesar School, ela traz um diferencial enorme, porque os professores são pessoas de mercado também. Então, tem esse diferencial, estão muito ligados nas tendências, no futuro dessas profissões, no futuro que a gente está construindo. Então, fica aí o meu recado enquanto professora, e aí eu tenho a licença poética para falar de que a gente precisa pensar também no upskilling e no reskilling dos profissionais docentes e dos profissionais que fazem a área de educação como um todo, como a educação formal, para poder a gente formar melhor esses profissionais e que eles cheguem no mercado de trabalho mais preparados. Afinal, vamos supor, Paty, você tem um filho, né? Tem o quê? 8 anos? 7. 7 anos. A profissão dele talvez ainda não exista. É incrível isso, né? E ele está sendo formado agora, né? Então, assim, mas para a gente dar um pouco mais de corpo, eu trouxe aqui uma definição muito simples do que é upskilling e reskilling. O upskilling é o aprimoramento e o desenvolvimento de habilidades e competências, como o Paty falou, que uma pessoa já possui na sua área. Então, isso é o upskilling, né? Eu tenho aqui minha área, eu faço um aperfeiçoamento. Isso é o upskilling, né? Eu subo o nível. Aprimoro, né? Aprimoro, exatamente. É o aprimoramento. Quando eu falo de reskilling, é requalificar completamente. É uma aprendizagem para novas demandas e novas necessidades. É necessidade nova que surge, por exemplo. Eu posso trazer o exemplo das habilidades digitais docentes, por exemplo. Isso não era, hoje é um upskilling para o professor, mas há um tempo atrás, há umas décadas atrás, isso era um reskilling, porque a função professor, ela não demandava isso. Então, em algum momento, o reskilling, quando ele vai se apaziguando, né, se assentando dentro da nossa cultura, dentro do mercado, ele vira um upskilling. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito as duas coisas, mas o reskilling, eu trouxe alguns dados do Fórum Econômico Mundial, inclusive saiu um novo relatório mais recente, que a gente estava usando os dados mais antigos, e saiu um novo, é que antes de 2027, 60% da força atual de trabalho demandará formação para atender às novas necessidades, mas apenas metade dessa força de trabalho terá acesso à formação qualificada. Nossa, é um dado, assim, que surreal, né? Muito. E aí, por isso que eu bato tanto na tecla de a gente olhar também para a educação formal, porque a educação corporativa, ela também não dá conta disso. A gente precisa unir essas forças e trabalhar muito mais a autonomia desse colaborador, dessa pessoa. Eu não vou chamar nem de colaborador, vamos chamar de sujeito mesmo, né? A autonomia desse sujeito para a autoaprendizagem, a autorregulação. Isso também é importante. Então, dentro do universo digital, a gente tem quisto mais essa competência das pessoas de se autorregular e da autoaprendizagem. E muitas vezes isso a gente recai, eu ouço muito as pessoas desistirem ou reclamarem muito dos cursos à distância ou dos cursos online,
Exatamente por isso, porque requer uma autonomia, um compromisso que a gente não desenvolveu nesses sujeitos aprendentes. Então, aí, por exemplo, é um exemplo de reskilling. A gente precisa desenvolver nas pessoas essa habilidade de aprender a aprender. Que incrível isso, né? E quando a gente pensa que a educação corporativa, ela é um reflexo, na verdade, né, dessa educação formal, porque tá lá na base, né? E você vai, afinal de contas, a pessoa não chega logo no mercado de trabalho, né? Ela vai passar justamente por Sim. uma academia para se preparar em relação a isso. E, Carlinhos, uma dúvida que eu tenho, né? Reskilling e upskilling, ele tá ligado só para aquela parte de competências comportamentais ou é um todo também? Envolve também a parte técnica, que são os hard skills, ou também ou é mais focado mais no soft? Não, na verdade, ele envolve mais o técnico. Então, quando eu estou falando aqui, inclusive, todos esses exemplos que eu trouxe de reskilling, do professor, da educação formal, a gente está falando de habilidades técnicas, principalmente. Né? O desenvolvimento das habilidades comportamentais eu acho que é previsto, sim, dentro do reskilling e do upskilling, mas é muito mais o técnico. É como se a sociedade, a cultura atual que a gente vive, ela fosse demandar algo que antes não era. É uma mudança completa de paradigma daquela profissão. E aí os dados, eles trazem muito. Eu separei, inclusive, mais alguns dados para a gente sobre os futuros dos empregos de 2023 a 2027 pelo Fórum Econômico Mundial. 4 anos, né? Ou seja, nem tá tão... Não, Tá é um ali. cenário, Amanhã, de quer dizer. curto prazo. Ou seja, as pessoas que entraram esse ano na universidade, elas vão sair com esse cenário. E será que a gente está preparando esses futuros profissionais para esse cenário? A gente estava ligado aí nessas tendências de formação. Assim, infelizmente, eu acho que a resposta é não. A gente acordou um pouco tarde para isso, sabe? E aí, vê só, a necessidade de rápido reskilling, segundo o fórum, é de 44% das habilidades. Porque as habilidades de um profissional, elas podem mudar nos próximos 5 anos e elas vão ser atualizadas. Então, do mesmo jeito, existe uma lista que esse mesmo fórum publica nesse relatório das 10 profissões que elas vão decair, das 10 profissões que vão sofrer maior impacto de mudança, e é aí que a gente precisa trabalhar mais esse reskilling, e das 10 que vão, assim, bombar. E a gente precisa olhar para esses currículos, olhar para a formação das pessoas que formam esses cursos, né? Principalmente os currículos. Eu acho que tudo começa a gente pensar no que é que a gente vai desenvolver, quem são esses profissionais que vão desenvolver pessoas para trabalhar com aquilo. Acho que a gente precisa começar olhando para isso. Enquanto organização, é importante os capitais humanos, né, as pessoas dos RHs estarem, de fato, olhando para isso, mas os sujeitos também, que é aquilo da autoaprendizagem, da autorregulação. Eu coloquei aqui também, que a gente tem os 3 principais impulsionadores de criação e declínio nos empregos. O primeiro é transição verde, vai ter um crescimento muito grande e a gente percebe isso. Outro que tem um impacto de crescimento, mas tem um impacto de declínio também, é a tecnologia, ou seja, a gente tem as tecnologias emergentes, aí muito fortes, mas a gente tem tecnologias também deixando de ser utilizadas. As tecnologias legais. Ao mesmo tempo que é rápido, também é rápido a escassez, né? Porque acaba também, não só, né, tendo bastante pessoas com aquele perfil, ou também, ao mesmo tempo, não tendo aquelas pessoas com aquele perfil porque acabou, né? Exatamente. E a economia. Sim. A economia, ela começa a entrar em declínio também, né? Agora, isso já é uma área, assim, que eu não vou palpitar muito, estão aqui nos dados, viu, meu pessoal? Né? Mas existe essa projeção de criação e desaparecimento de empregos, de 23% dos empregos atuais, eles irão mudar. E aí, como é que a gente se prepara para isso? E, ao mesmo tempo, a gente tem aí cada vez mais, né, o crescimento das IAs generativas, onde as pessoas passam, inclusive, como você falou, né, do aprender a aprender, acabam desaprendendo nesse sentido, porque eu escutei recentemente de uma pessoa muito próxima de que eu não preciso mais estudar, eu só coloco aquela informação, ele vai dar para mim, eu depuro e pronto, ou seja, eu virei um
um especialista em resumir informações que as IAs generativas estão encaminhando para mim. Vê que ao mesmo tempo é surreal, porque para aquela IA generativa acontecer, né, enfim, teve todo um conhecimento por trás daquilo, um reskilling, brevemente, um upskilling em relação a isso, mas que as pessoas não estão utilizando de uma forma, né, não, nem todo mundo, mas óbvio, algumas delas não estão utilizando de uma forma mais assertiva para potencializar o seu aprendizado, né? Porque ela não tem também explorado outras competências. Percebe que ela acha que a informação é a base de tudo. Se você não sabe aplicar nem utilizar aquela informação, Exatamente. né? Então, inclusive tem também uma lista aqui dos top 10 de habilidades para esse ano, tá? Estamos falando de 2023, gente. Então, pensamento analítico. Então, uma pessoa que fala isso, ela pouco desenvolveu seu pensamento analítico, né? O pensamento criativo também. Então, a criatividade, eu acho que já era uma tendência. A gente já vem falando de criatividade há bastante tempo, mas isso está muito em alta agora. E a gente precisa desenvolver os potenciais e resgatar esse potencial criativo nas pessoas. O outro é resiliência, flexibilidade e agilidade. Acho que tem tudo a ver com tecnologia. Motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizagem contínua. Eu não gosto muito da palavra aprendizado. E aí posso fazer um parênteses? Deve, por favor. Eu, com a minha licenciatura em letras, eu gosto muito de olhar para a etimologia da palavra. E aí percebe que existe já um paradoxo aí, não é bem um paradoxo, mas é quase uma antítese, uma contradição quando a gente fala em aprendizado contínuo. Sim, sim. Porque aprendizado está no particípio, é aquela ação terminada, finita, aprendizado. Quando eu falo aprendizagem, é o processo. Então, eu realmente não gosto muito da palavra aprendizado porque ela coloca um fim naquilo. Ela findou. E é contraditório quando você olha, né? Findei aquilo, mas é contínuo. Exatamente. Então, é quase uma antítese para mim. Então, quando eu olhei aqui agora e tem aprendizado contínuo, e aí automaticamente eu falei em aprendizagem. Então, eu gosto muito da palavra aprendizagem porque requer esse processo. E aí, de fato, ele precisa ser contínuo. O aprendizado é aquilo que eu já aprendi e está posto. E eu acho que quase nunca a aprendizagem está posta. A informação, sim, é diferente. Sim. E aí a gente tem aí na 6ª posição o letramento tecnológico. Percebe também, tem uma outra coisa que a gente precisa conversar, que é sobre alfabetização e letramento digital. E aqui eles já trazem o letramento tecnológico, ou seja, é algo mais amplo do que a alfabetização digital. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela expande muito a nossa consciência, ela permite expandir as nossas habilidades de criação, de atuação, ela também exclui uma parte muito grande da sociedade. Sim. E aí, assim, essa é uma discussão que a gente precisa ter também, envolver muita política pública, porque existem pessoas que não vão conseguir trabalhar as necessidades que a gente tem atuais de mercado de trabalho exatamente por conta dessa exclusão. Então, letramento tecnológico, essa alfabetização digital, ela vai ser muito importante. O 7º está aqui, confiabilidade e atenção aos detalhes. Então, percebe que a gente não está falando de habilidades técnicas, basicamente, aqui. Exatamente porque a técnica, muita coisa, a IA generativa, ela vai dar conta. Empatia escutativa e, para finalizar, liderança e influência social e controle de qualidade. Olha. Então, essas são as top 10 habilidades, gente. Fiquem ligados. E para 2027, né? Para 2023, a gente está falando 2023. Deste ano. Socorro. Exatamente. Então, a gente tem aqui habilidades cognitivas, habilidades de autodesenvolvimento, habilidades de gestão. E aí, quando a gente fala de letramento tecnológico, eu estou falando de habilidades tecnológicas. E ainda tem também as habilidades para trabalhar com os outros.
A gente tem esquecido um pouquinho disso. E essa tem sido uma boa herança da educação corporativa, trabalhar isso nas empresas. E como é que as empresas podem, tendo esse conhecimento aí? Porque eu acho que o nosso amigo ouvinte que está, né, tendo acesso a essa informação que você trouxe para a gente, Carlinha, deve estar aqui baratinado, né? Caramba, como é que eu faço isso? Tendo em consideração que eu estou lá, por exemplo, responsável pelo meu currículo, pela ementa do meu curso, ou mesmo por estar desenvolvendo esses profissionais, sejam eles da área da educação ou qualquer outro setor, né? Porque isso não se aplica exatamente à área só da educação ou à área de tecnologia, né? A gente, No geral. No geral, né? Isso. O que eles podem fazer para estar aplicando métodos, para estar, por exemplo, levantando, é o primeiro ponto, levantando aí essa necessidade. Como é que fazem para aplicar reskilling e upskilling dentro do processo de educação corporativa nas empresas? Boa pergunta. Esse não é um processo 0 ou 1, tá? Então, isso cai muitas vezes na falácia que existe uma receitinha pronta, porque a gente precisa analisar todo o contexto. Então, a primeira coisa é você fazer um diagnóstico das necessidades atuais da organização ou da instituição de ensino, do seu capital humano. Então, ouve as pessoas, faz um diagnóstico. Esse diagnóstico aí a gente tem diversos instrumentos para fazer esse levantamento. Pode ser com escuta, pode ser com entrevista, pode ser com questionário, pode ser com uma consultoria mais especializada, pode ser com feedback dos seus clientes, né, sobre o que faltou, qual era a expectativa. Então, a partir desse diagnóstico, você começa a fazer um para. O que é que eu tenho e o que é que eu deixei de entregar ou deixei de fazer porque eu não tenho. Começa a identificar quais são essas lacunas para que você atue exatamente nas lacunas existentes. A minha crítica à educação corporativa é porque, normalmente, a gente vem trabalhando coisas que as pessoas não precisam mais desenvolver. Elas já estão ali com aquilo desenvolvido. É claro, a gente precisa reforçar a cultura, a gente precisa sempre trabalhar, às vezes, alguns pontos e fortalecer, mas, muitas vezes, a gente não consegue trabalhar o que, de fato, é importante. Então, fazer o levantamento dessas lacunas, que é as coisas que já me são demandadas e eu não consigo entregar porque me falta habilidade e competência é o primeiro passo. E aí, depois que você identifica isso, é que começa todo um trabalho de educação a 4 mãos, com algum psicólogo, com algum especialista da área. Se for uma competência técnica, por exemplo, você precisa trazer um especialista na área para ajudar você a fazer o desenho dessa jornada, dessa trilha, desse conteúdo. E assim você... Tem uma frase que eu também gosto bastante, que é do Conrado Schollenschauer, eu nunca sei pronunciar Que nome bonito. o nome dele, da Nova Aprendizagem, que a gente precisa prototipar menos. Não, na verdade, pilotar menos e prototipar mais. E isso me faz lembrar que, às vezes, a gente espera a coisa estar toda muito estruturada para começar a aplicar. E eu não preciso disso. Então, faz algo menor, testa primeiro, vê, ajusta, colhe o feedback, volta, revisa a tua jornada. Não é porque às vezes a gente se agarra muito, e essa é uma frase também que a gente ouve muito em educação, de que os educadores e o pessoal de educação corporativa é muito apegado à solução. E a gente precisa aprender a desapegar da solução e se apegar mais ao problema que a gente quer resolver. Isso, inclusive, é o design thinking, né? Muito no design thinking, exatamente. E eu acho que isso vale muito para os processos de upskilling. Então, o upskilling é o que a gente vai tratar no curto prazo. É o que eu consigo fazer já. O reskilling, eu preciso de um tempo maior de planejamento. Separa aí no teu planejamento para 2024. A gente terminou praticamente esse primeiro semestre. Sim. Então, a minha dica aí para o pessoal que, como é que eu faço para aplicar isso? Coloca isso no teu planejamento para 2024, a aplicação, mas você precisa começar a fazer esse diagnóstico ainda em 2023. Então, planeja, faz um cronograma, define quais são os instrumentos. Não consegue aplicar para a empresa toda? Escolhe uma área ou escolhe uma carreira, uma especialidade.
Começa pequeno, mas começa agora. E aí, depois que você valida essa tua metodologia, fica mais fácil de você fazer a replicação daquilo. E uma outra coisa muito importante, avalia. O processo de avaliação, inclusive na educação corporativa, tem sido deixado de lado. A gente precisa avaliar. E aí pode ser uma avaliação comparativa com um diagnóstico inicial e um diagnóstico final, para a gente ver como é que a pessoa estava, depois como é que a pessoa saiu. E existem outras formas também de fazer a avaliação, seja por indicadores, seja pelas próprias competências, seja pela rubrica, seja pela autoavaliação desse colaborador, como é que eu me percebo nessa competência antes de uma formação ou de um desenvolvimento, como é que eu percebo depois. Eu hoje me sinto mais confiante frente aos desafios que eu estou encontrando. Então, é importante fazer essa avaliação para que a gente consiga mostrar o valor desse processo de desenvolvimento. Senão a gente vai morrer na praia. E aí depois a gente só faz chorar sem saber o porquê. Enfim, é complexo, mas é muito necessária essa discussão. Não sei se está ficando claro para o nosso ouvinte. Super claro. E aí, uma dúvida que me deu agora, Carlinha, a gente falou especialmente pensando nas organizações como um todo, né? Ou seja, empresas que têm estrutura para estar aplicando, seja com ou sem a área de educação corporativa. E para o nosso amigo ouvinte que está dentro de uma empresa que não tem isso e ele próprio deseja trazer isso na sua carreira, quais são as dicas que a gente pode dar, né? É possível uma pessoa, por exemplo, eu, profissional individual, quero trabalhar o reskilling, upskilling dentro do meu contexto. Eu consigo aplicar esses mesmos métodos, por exemplo, que você trouxe comigo mesma, eu tendo minha própria avaliação? Com adaptações, sim. E isso eu acho que é o que mais deveria acontecer, que é esse processo de autodesenvolvimento. Então, a gente percebe, se eu sou um profissional que estou sempre antenado ao mercado, às tendências do mundo, principalmente globalizado, eu começo a perceber essas mudanças. Então, que mudanças no mundo atual hoje, por exemplo, necessitam de ti, enquanto profissional, que você não foi preparado para? Dentro da sua área de atuação, Dentro da sua área de atuação. Então, isso pode ser chamar o primeiro passo para você começar o seu reskilling. Mas ainda não é o reskilling. É um upskilling. A gente está fazendo um aprimoramento. Então, lembra sempre que o upskilling ele vai ser de curto prazo. É aquele aprimoramento de curto prazo. O reskilling é uma mudança mais significativa. Então, ele parte muito das tendências de mercado. Então, é como se hoje eu estivesse olhando para o futuro, por exemplo, uma profissão que a gente, há 20 anos atrás, pouco imaginaria. Ônibus sem cobrador. Sim. Né? Então, essas pessoas, muito provavelmente, se elas não tentaram fazer um reskilling, elas ficaram sem ter onde atuar. Porque hoje não existem vagas, por exemplo, para cobrador de ônibus. Então, não é um upskilling, não é uma demanda nova. Elas foram substituídas por máquinas, digamos assim. E a gente não pensava. Mas pessoas que estavam num constante upskilling dentro das suas atuações, e veja, eu estou trazendo um exemplo muito simples, que as pessoas vão dizer, era uma ocupação mais operacional, mais braçal. Mas a gente pode falar de upskilling, de reskilling em qualquer ocupação. Saúde. Eu estava ouvindo um podcast um dia desse, que é o Caneca de Mamicas, do Jovem Nerd, que eu sou super fã, elas falando sobre dentista, sobre a necessidade de ir ao dentista. E tinha um dentista que estava falando sobre a atualização que ele fez na carreira, baseado na parte das facetas, né? Que é aquele tratamento estético que se faz, né? Então, você estava falando aí, eu estava lembrando disso, né? A necessidade que ele teve de, eu não mexo necessariamente com isso. Eu tenho uma clínica né, odontóloga voltada para um outro tipo de aprimoramento, né? Enfim, mas eu estou atenada ao que isso aqui está colocando no mercado. Porque se alguém vier conversar comigo, algum paciente, eu vou conseguir falar com ele sobre isso, pelo menos de alguma forma, né? Ou seja, a gente pode aplicar isso realmente em outras carreiras também, né? Em diversas carreiras, na verdade. Eu diria que para todas. Em algum nível, a gente consegue fazer essa aplicação para todas as carreiras. Tem um exemplo muito básico também, que é para a gente definir o que é uma competência e uma habilidade. Porque é exatamente o desenvolvimento dessas competências e habilidades que
podem dizer o que é reskilling, o que é upskilling. Eu tenho um conjunto de competências e habilidades para cada uma dessas carreiras. Então, eu uso uma metáfora muito simples que é: competência é ser, habilidade é fazer. Nossa, que frase, viu? Então, por exemplo, vou trazer uma outra profissão muito comum do nosso dia a dia: costureira. O que é ser uma costureira competente? O que é ser uma costureira competente? Essa é a competência, certo? Eu preciso fazer várias coisas, diversas coisas para ser essa costureira competente. Sim. Eu preciso saber cortar, costurar, alinhavar, moldar. Cada coisa dessa que eu faço, que eu sei aplicar um conhecimento, porque tem aí do conhecimento, né? Que é o famoso chá, conhecimento, habilidade, atitude. Tem toda essa base, inclusive na administração, que a gente estuda. Mas se eu não souber fazer uma dessas coisas, eu tiro essa habilidade e eu não consigo construir essa competência. Então, a competência, na verdade, ela é um conjunto de habilidades que me fazem ser algo. Então, às vezes, eu tenho uma habilidade muito desenvolvida numa coisa e eu preciso ter consciência disso para eu poder buscar o desenvolvimento dessa outra habilidade. E aí, quando eu vou juntando o desenvolvimento dessas várias habilidades, isso vai aumentando a minha competência em algo. Sim. Às vezes a gente coloca as duas coisas no mesmo patamar e não são. A gente tem uma ordem de grandeza, então a competência ela é muito maior do que as habilidades, né? Eu espero que tenha ficado claro. Então, eu gosto muito disso. Competência é ser, habilidade é fazer. Eu sou competente em algo, porque eu sei fazer tal coisa e tal coisa. Então, para eu ser hoje uma professora competente, eu preciso ter uma série de habilidades dentro do meu currículo minimamente desenvolvidas. Então, as pessoas precisam pensar o que é que eu sei fazer e esse conjunto de coisas que eu sei fazer, que eu sei aplicar o meu conhecimento para fazer algo, elas me dão competências em quê? Esse é um bom mapeamento que a pessoa individualmente pode fazer para poder começar a planejar os próximos passos da carreira e de seu desenvolvimento. E a própria pessoa pode também buscar os próprios feedbacks, né? Por exemplo, você deu o exemplo da costureira. Como é que uma costureira pega um feedback? Ela precisa necessariamente de uma ferramenta para isso? Não, ela pode simplesmente ir lá passar um zapzão. E aí, dona Carla, como foi a minha entrega? Tu pode me dar informações sobre isso? Eu sou uma doceira, estou entregando um doce, eu quero saber sobre E tem a sobre isso que autocrítica faz, também, né, Paty? Você Autocrítica. entrega uma roupa, você sabe se ela ficou boa, se ela, né? Se você entrega um doce, um bolo, se ele tá bonito esteticamente, se ele tá gostoso, se ele tá saboroso. Enfim, tem o processo da autocrítica que a gente, inclusive profissionais da área de tecnologia, precisamos fazer também. Exato, exato. E aí, perceber habilidades que você conhece, mas que você pode aprimorar, upskilling. Habilidades que você não conhece e que você vai precisar passar a conhecer, reskilling. É isso? Consegui fazer aí um resuminho total, massa. total. E pra gente encerrar aqui esse nosso papo, Carlinha, como é que o César tem aplicado isso no dia a dia dessas pessoas colaboradoras? Você aí com bastante propriedade, porque dentro do setor de capital humano, educação corporativa, fomenta isso junto com as áreas, né, como você falou, parceiras, né? Porque não é somente a gente capital humano, né, com educação corporativa que faz isso, né? Tem também a academia junto, as diretorias de cada área aqui do César, seja a parte tecnológica, a parte de administrativa. Como é que a gente tem feito aqui no César esse processo? Pronto, então o primeiro processo, fazendo o nosso dever de casa, que foi o exemplo que eu dei, é o processo de diagnóstico. Então, por exemplo, hoje a gente está no desenvolvimento de uma nova academia, que é a Academia de Negócios e Vendas, por exemplo, porque a gente precisa desenvolver nos nossos gerentes de negócios, nos nossos gerentes de projetos, habilidades que antes talvez não fossem requeridas para essas pessoas. E aí a gente faz todo um mapeamento do que é que o mercado tem demandado para poder traçar um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, escrever que competências a gente quer desenvolver nessas pessoas para, a partir daí, começar a mobilizar os conteúdos que a gente vai trazer. E aí, conteúdos a partir de diversas formas, não só aulas formais, às vezes workshops, às vezes podcasts e, às vezes,
consultorias, enfim, uma série de instrumentos para desenvolver aquelas competências que a gente mapeou como necessárias atualmente para os nossos profissionais. Então, esse é um exemplo. E o processo de avaliação contínua. Então, a gente tem desenhado, está em implementação ainda, mas um novo processo de avaliação aqui no César, dentro da educação corporativa, que passa por 4 fases. Então, a gente vê muito na parte de educação corporativa, nas universidades corporativas por aí, a avaliação de reação. E essa é uma avaliação super importante, porque é aquela avaliação que mede a temperatura, o quanto que aquilo dali, de fato, impactou naquele momento. Exatamente. Né? Então, mas essa é uma camada da avaliação. Existem mais 3 camadas. E aí é essas 3 camadas que a gente vem fazendo a implementação aqui no César. A segunda camada é a avaliação de conhecimento. Então, ela precisa ser aplicada com um espaço de tempo um pouco maior. E aí tem uma terceira camada de avaliação, que é a avaliação de resultado. Que resultados eu consigo mensurar a partir daquela formação, a partir do desenvolvimento das competências, não só da formação em si. E tem um quarto resultado, que é o de impacto. E é uma outra confusão que muitas vezes a gente faz, que é a avaliação de resultado e a avaliação de impacto. Então, o resultado ele pode ser mensurado de uma forma e o impacto ele pode ser mensurado de uma outra forma. Então, a gente vem estruturando e fazendo esses pequenos testes, experimentos com esses tipos de avaliação para poder trabalhar melhor o desenvolvimento das carreiras, dos colaboradores e o nosso processo de reskilling. Que massa. É incrível, né? A gente tá aqui no dia a dia, né? E ver realmente, né? Eu sou super suspeita para falar, claro, mas ver realmente o quanto que isso traz, né? Essas avaliações que você falou, né? E os processos das academias, por exemplo, traz esse impacto, né? Eu lembro muito da academia do Acelera, né? Quando foi idealizada, né? Uma academia que trouxe muita relevância, especialmente aqui pra gente que estava necessitando captar esse profissional e que no mercado estava tendo aquela fuga de conhecimento, né? O skill gap que chama, né? Conta um pouquinho pra gente também sobre essa Acelera, porque acho que é muito legal para as empresas que estão nos ouvindo. E foi no Acelera que a gente começou a discussão sobre upskilling e reskilling. Exatamente. Então, quando você não encontra profissionais com as habilidades que você precisa para fazer suas entregas com qualidade no mercado, você precisa formar dentro de casa. Então, a Acelera nasceu muito com essa vocação. A vocação tanto de acelerar a carreira do colaborador e de reconhecer, e aí vem muito forte o impacto dessa academia para os colaboradores. Poxa, aqui eu tenho a oportunidade de desenvolver mais rápido a minha carreira, mas também de responder de uma forma rápida a uma necessidade da empresa. Sim. Porque ela não encontrava esse profissional no mercado de trabalho. Então, a gente começou a fazer esse mapeamento. Então, o profissional, era mais fácil a gente fazer a contratação ou encontrar profissionais no nível pleno aqui dentro do César, e a gente estava com muita dificuldade de encontrar esse profissional sênior. E aí, de que forma, o que é que eu espero desse profissional sênior? E a gente começou a fazer esse mapeamento, a desenvolver essas habilidades desse profissional sênior, para, a partir daí, pensar as estratégias de o que fazer para que ele chegasse naquela competência. Que coisas, na verdade, ele precisava fazer para ter aquela competência. E o resultado desse diagnóstico foi muito interessante, porque a maioria desses profissionais eles já eram sêniors na parte técnica. Poucos precisavam ali de um ajuste ou outro, tanto que o eixo técnico do Acelera, ele era muito modular e flexível, porque eu tinha 2 desenvolvedores de software. Um precisava melhorar um pouco uma tecnologia, outro precisava outra. Não era uma coisa blocada. E aí a gente flexibilizava esse eixo técnico, mas uma coisa que era mandatória para todo mundo. Todos precisavam fazer o eixo comportamental. Então, um dos resultados do Acelera era que as pessoas demoravam mais a desenvolver suas carreiras pela dificuldade de desenvolvimento de soft skills. E aí a gente trabalhou fortemente esse eixo, também com o processo de mentoria. Então, a gente precisa
fazer a formação, dar esse conhecimento, desenvolver, mas suportar e fazer com que essa pessoa ela tenha a oportunidade de aplicar esse conhecimento que ela está tendo aqui dentro da organização, porque o conhecimento guardadinho ele também não vai mudar muita coisa, não vai transformar. Exatamente. E assim, a gente também deixava muito claro para esse colaborador que o Acelera não era uma porta da esperança. Eu vou fazer a formação, que era uma formação longa, de 8 meses, para quem não conhece, e vou ser promovido. Não. Ele precisava fazer a formação nesses 8 meses, precisava ter um bom rendimento, tinha um processo de avaliação contínua dele e do líder direto dele. E a gente fazia uma avaliação comparativa. Nesse sentido de impacto, Tinha mais uma avaliação diagnóstica inicial, tinha um processo de avaliação em cada um dos módulos. Então, ele tinha lá um módulo de liderança emergente, que ele precisava desenvolver essa liderança emergente nele. Então, dentro desse módulo, tinha vários instrumentos de avaliação, mas tinham avaliações mais globais, que ele fazia de tempos em tempos, ele e o líder. Então, a gente tinha uma avaliação aí dupla, depois a gente conversava com ele, tinha um processo de mentoria e, por fim, ele podia ser ou não indicado para um comitê, para ver se, de fato, ele ia migrar. E a gente tinha um resultado muito positivo, assim, de crescimento horizontal e de crescimento vertical também dentro do Acelera. Então, realmente é um excelente case. Eu gosto muito, particularmente do Acelera. E se você, amigo ouvinte, quer ter mais dicas, a gente vai colocar aqui no post, inclusive, alguns links que a gente tem aqui no César sobre a área de educação, falando sobre reskilling, upskilling, falando também sobre as nossas academias. Se algum cliente, inclusive, em potencial, quer conhecer mais, a gente está super aberto para poder discutir mais sobre isso. E se alguma pergunta que você tinha curiosidade não foi respondida aqui, entre em contato com a gente, manda que eu vou ter um prazer enorme em responder para você também. Muito bom, gente. Nessa conversa, podemos entender melhor sobre o que é reskilling e upskilling e sua relação com a educação corporativa no mercado de trabalho atual. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Gostaria de agradecer aqui a presença da nossa querida parceira, Carlinha. Foi um prazer ter você aqui conosco, Carlinha. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Espero aí ter podido contribuir um pouquinho com esse tema que eu acho que é super relevante e simbora transformar esse mundo. Muito bem. Carlinha, que é mestranda em... Eu tenho mestrado em Educação Tecnológica, terminando o doutorado também em Educação Tecnológica pela Universidade Federal. Mãe do Dudu. Mãe do Dudu, apreciadora de vinhos e de poesia. Pilateira, o nome da coelhinha com a mesma também? Mãe de pet? Sou mãe de pet, eu tenho uma coelha, mini coelha, pretinha, linda, que se chama Pete. Essa multifaceta aí da nossa Carlinha. Foi massa ter você aqui com a gente, Carlinha, discutindo esse tema tão incrível e importante para todos os nossos profissionais, também para as empresas de uma forma geral. Também gostaria de agradecer a você, querida pessoa ouvinte, que ouviu esse episódio, deixar aqui o convite para continuar nos acompanhando sobre essa temporada que está falando sobre educação e também de seguir nosso podcast, ficar ligado aí no que o César tem postado nas suas redes sociais. Tem alguma sugestão, um comentário a fazer sobre o nosso assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesar.org.br ou procura a gente nas nossas redes sociais, lá no Inovação César, colocando aí seu comentário também ou sua pergunta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!